Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. É comum se ouvir no meio dos negócios que o brasileiro tem o empreendedorismo na veia. A novidade é que a cultura empreendedora agora vem através dos mais jovens. Levantamento do Monitor Global do Empreendedorismo registrou que 8 milhões dos 23,9 milhões de jovens brasileiros com faixa etária entre 18 e 24 anos já possuem o seu próprio negócio. O número faz parte de um contexto maior. De acordo com o Sebrae, o país teve um crescimento de 75% no número de pessoas querendo empreender. O sonho de abrir o próprio negócio só perde para o desejo de viajar. Novo fenômeno no mundo dos negócios, o empreendedorismo jovem começou nos anos 2000, estando relacionado à globalização e determinação de novas soluções tecnológicas. Além do aumento do uso de uma nova fonte de conhecimento, a internet, outro fator que desencadeia a busca por um negócio próprio é o mercado de trabalho. A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos ficou em 19,3% ao fim de 2022. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, além disso, os jovens estão mais corajosos, em busca de um futuro mais sólido. Para explorar melhor este e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos em nossos estúdios o presidente da AGE, Associação de Jovens Empresários, Andrés Lins, e a vice-presidente da Junior Achievement, Emily Passos. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais @odiatv.pi. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. O programa Ideias em Debate está no ar. Sejam bem-vindos, Emily e André, e eu quero já iniciar fazendo uma pergunta para os dois, né, falando um pouco daquilo que eu já abordei na introdução. É que dados do levantamento do Monitor Global do Empreendedorismo, eles revelam que 8 milhões dos 23,9 milhões de jovens brasileiros entre 18 e 24 anos já possuem o seu próprio negócio, né? Porque, assim, como a gente pode explicar o porquê que o empreendedorismo jovem está crescendo tanto e quais são os fatores que levam ou que têm levado, né, esse jovem a querer investir de forma assim, mais substancial no empreendedorismo? Bom, esse mesmo estudo, que na verdade é o responsável por esse estudo, que é o maior estudo global de empreendedorismo, que é o GEM, né, em português seria Monitoramento Global do Empreendedorismo, ele divulgou recentemente que empreender se tornou o segundo maior sonho do jovem brasileiro, atrás tão somente de viajar. Isso. Então, a gente vê que isso está cada vez mais penetrado nos desejos do jovem brasileiro. Infelizmente, não sempre pelas razões necessárias, a gente vê que o empreendedorismo, fruto da necessidade, ele cresceu muito em detrimento do empreendedorismo fruto da oportunidade, o que não é bem o que a gente deseja. Né? Isso não é bom do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque o empreendedorismo fruto da oportunidade, ele vem calcado em preparação, em perfil, e o da necessidade nem sempre. Não quer dizer que um está fadado a ter sucesso e o outro está fadado a não ser bem-sucedido, mas não é o que a gente almeja. Mas, sem dúvida nenhuma, o jovem brasileiro hoje tem isso como uma de suas prioridades, o que pode ser bem aproveitado se olhado pelo foco certo. Né? Emily, isso não é uma falta de opção dos jovens, por exemplo, e aí que não tem opção, eu vou para o empreendedorismo. O que você acha em relação a essa questão dessa quantidade de jovens empreendendo? Eu acredito também que o conhecimento, né, o acesso à informação hoje está cada vez mais acelerado. No sentido de que a pessoa ela consegue enxergar mais oportunidades que ele possa ter no mercado. Né? As informações elas estão na mão, a gente está conversando aqui agora algo e provavelmente daqui a meia hora vai ter uma informação totalmente diferente. Então, essa troca constante, né, ela dá muito acesso a esses jovens.
E eu acredito muito que essas oportunidades, elas nascem aí, né? Esses meninos, eles estão aí hoje, a todo momento ligados, né, em alguma coisa diferente que eles possam investir, que eles possam conhecer, que eles possam aprender sobre, né? E isso traz essa oportunidade, né? As startups, a gente vê a todo momento nascendo novas startups, né? Que são negócios revolucionários, né? Ideias inovadoras e nascem geralmente, né, dessas cabeças pensantes, jovens, que vivem o meio, né? Hoje a gente coloca no mercado o que a sociedade quer consumir, né? E os jovens, eles estão inteiramente dentro ali vivenciando, né, de maneira mais frenética ainda, aquele mercado. E aí eles veem as oportunidades que eles podem levar de algo inovador, né, de oportunidade para a vida deles. Agora tem muito jovem, desses 23 milhões, devem ter muitos outros milhões de jovens que querem empreender, mas têm medo, né? Eles ficam com medo não tem coragem, né, para empreender. Que conselhos vocês dariam para esse jovem que está nos assistindo, que quer empreender, mas não tem ainda a necessária coragem para iniciar? Bom, acho que sobretudo aos que tiverem essa possibilidade, infelizmente, nem todos têm, mas buscar o mínimo de preparo. Naturalmente existe um quê de sorte, existe um quê da ideia, né, que é o ponto inicial, que é justamente isso que a Emily está falando, essa percepção inicial, que é a parte do mercado, aquela porção de mercado que ela vai ocupar, mas sem dúvida nenhuma o quê de preparo é tão importante quanto esses outros fatores. Então, aos que puderem, hoje o conhecimento está na mão, então nem sempre eu vou ter a oportunidade de fazer um curso, algo formal, de longa duração, mas às vezes eu consigo, por iniciativa própria, com esforço próprio, buscar essa informação que está aí e tentar me preparar de alguma forma para entrar nesse desafio que a gente sabe que não é fácil, né? E aí, Emily, o que você diria, que conselho você daria para esses jovens? Eu acredito muito que a gente tem que buscar conhecimento, né? Conhecimento é algo que não nos é tirado, né? É uma coisa que é sua e é para sempre, né? E na Associação Júnior Achievement a gente preza muito por isso, né? De levar essa base e esse conhecimento para esses alunos, né? E esses jovens, se você tem a oportunidade de estudar, de fazer um curso, né, de se preparar, eu acredito que é o momento, principalmente quando você ainda é estudante. Eu sou professora também e eu sempre gosto de dizer para meus alunos, aproveitem a oportunidade que vocês têm de estar em sala de aula. Se você é estudante profissional, aí é que você tem mais oportunidade de você se preparar e viver e se cercar de conhecimento de tudo que está ao redor daquela profissão que você escolheu. Né? De você realmente levar para o mercado algo diferenciado, né? Algo que você tem um ponto de diferente, porque oportunidade e negócios e produto a gente vê vários, né? O comércio está aí cheio de ideias, né? Mas o diferencial, quem faz é a pessoa que está tendo a ideia, quem está produzindo. E aí a gente fica com aquele medo, né? Aquele receio. Mas essa minha ideia é totalmente diferente. Por que eu vou empreender? Vou tirar ali meu dinheiro que estava guardado, investido, e vou levar e apostar naquele negócio, né? Aí a gente vê muito os cursos de empreendedorismo, os empreendedores dizendo não tenha medo, né? Viva esse negócio, viva intensamente. Todo empreendedor, ele é muito assim corajoso, mas ao mesmo tempo ele é muito visionário, né? Então, antes de tudo, conheça principalmente o mercado que você está trabalhando. Conheça daquele produto. Não venda algo que você não sabe o que é, né? Quando você entra em algum mercado e você não tem noção do que você está vendendo, você fica meio que perdido, né? É ruim você vender algo que você não é apaixonado. Quando você vende algo, você tem que brilhar os olhos e você está levando a pessoa a entender e a saber que aquele produto, de fato, ele tem aquele resultado que você está pagando por ele, né? É isso. Então, conheça, né, o seu produto, conheça aquilo que você está investindo, conheça o mercado, né? E se a gente pensar agora um pouco mais adiante, o jovem nos assistiu, resolveu empreender, né, abrir o seu negócio, que conselho agora nós daríamos para que ele possa se manter, né, durante esse primeiro momento, né, isso do início da sua atividade, como assegurar que esse negócio vai perdurar, né, que ele não vai ser algo passageiro?
Bom, essa, sem dúvida nenhuma, é a maior dificuldade que a gente tem, né? O Sebrae e outros institutos fazem estudos e a gente vê que as microempresas e empresas de pequeno porte, sobretudo, elas tendem a encerrar suas atividades dentro de um ano e meio. Ou seja, é um dado trágico, porque a maior dificuldade não é entrar, é se manter. Eu acho que isso que a Emily falou é muito importante. Você tem que saber o que você está vendendo, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, você tem que saber qual é o seu diferencial, você tem que saber vender o seu produto ou o seu serviço e, sobretudo, você tem que ser dinâmico. O mercado não é estático, o mercado é dinâmico, então você tem que acompanhar o mercado, você tem que acompanhar as mudanças do desejo do consumidor. Então, os desejos do padrão de consumo vão mudando, então você tem que se adaptar. Você tem que ter uma gestão na sua empresa também dinâmica, saber quando mudar o seu sistema, quando ele não está sendo 100% operacional, estar antenado no que nós temos de tecnologia disponível para otimizar a minha gestão. E, por fim, eu diria que você também não pode ficar só preso à gestão. Esse é um erro que a gente vê comum, né? Você começa apaixonado pelo produto e tal, sua empresa vai crescendo, vai aumentando de corpo, e aí você se pega preso na parte administrativa e tira o olho daquilo que é o essencial, que é o seu produto, o seu serviço. Então você tem que saber delegar essa parte administrativa, sempre, óbvio, com uma boa coordenação, mas nunca perder o foco do seu ovo de ouro ali, que é o seu produto ou o seu serviço que você oferta ao consumidor. Emily, e qual é o papel da educação empreendedora, não é? Porque a gente sempre tem falado aqui, vocês iniciaram falando da necessidade, da importância do conhecimento para entrar no negócio, para entender o negócio e para manter-se no negócio. E o papel da educação empreendedora, então, nesse contexto? Eu acredito que a educação empreendedora, ela dá a base, né, para esse aluno. Eu digo isso como experiência própria, né? Eu sou fruto da Associação Júnior Ativa, eu participei lá com 15, 16 anos, e a gente tem um programa que é chamado Mini Empresa, né? Você monta uma empresa estudantil e você vivencia o funcionamento de uma empresa estudantil, capitaliza tudo, né? E a educação empreendedora hoje, ela é essencial no sentido de trazer conhecimento básico para essas pessoas, né? Para que elas entendam que aquele desenho que ele sabe fazer, ele pode virar uma capa de um caderno e ele pode vender aquilo ali. Ou ele pode virar uma ilustração que ele pode vender para outro país, né? São oportunidades. Isso faz com que a pessoa tenha um conhecimento de que aquele conhecimento dele que ele acha que é assim, né? Que ele acha que é besteira, né? Alguma coisa que ele saiba fazer muito bem, mas que ele acha que é meio que besta, ele pode virar um negócio, né? Ele pode ter ali a oportunidade de visualizar aquilo ali como algo que pode ser lucrativo e rentável e manter a família dele, manter ele em casa, ajudar nas despesas, né? Então é a gente aprender como funciona de fato um primeiro negócio, né? Como que eu posso levar para esse paizão que precisa, né? A gente precisa dessa visão mais macro, né? Fazer com que as pessoas entendam e vejam a possibilidade de que os pequenos negócios, né, eles estão aí para movimentar, né? Se a gente andar nos bairros, a gente vê todo dia loja nova aparecendo, né? A gente vê pequenos negócios, pequenos comércios aparecendo, e isso é o que movimenta o mercado, né? E aí a gente está aí dando uma base, né, a partir dessa educação financeira, ainda nos adolescentes, né, ainda nas crianças e adolescentes, como uma oportunidade dele começar a enxergar e ele ver assim, olha, eu tenho 15 anos, mas eu já posso começar, né? Eu já posso entender que eu posso montar um pequeno negócio digital. A gente vê vários adolescentes hoje ganhando milhões, né, com negócios que começaram na internet. Né? Então, esses jovens, eles conseguem ter ali uma noção, né? Entender que eu posso começar o meu negócio, mesmo que de forma digital, não necessariamente físico, e eu tenho conhecimento para isso, né? Se eu tenho essa educação financeira, empreendedora ainda na escola, né? Às vezes a gente vê o seguinte, então, pelo que você está colocando, a pessoa tem um talento, né, mas acha que o talento é muito raso, que ali não é um negócio ali, ou não pode ser um negócio, e termina ficando com aquilo reprimido, com todo aquele potencial reprimido, e não abre o negócio, não dá início a uma atividade.
Isso não é um problema que vem desde o nosso modelo curricular? A gente estava conversando agora há pouco né, nos bastidores e tratando desse assunto. O que você acha, André, em relação a essa questão da nossa grade curricular tradicional? Se ela não poderia ser modificada para inserir aspectos de educação empreendedora, né, que a gente estava falando antes? Eu particularmente acredito que esse modelo que a gente pratica hoje, ele poderia ser sim otimizado, né? Sem dúvida nenhuma, a gente se debruça muito tempo ainda no período escolar a alguns temas, algumas matérias muito específicas, as quais não são necessárias ou essencialmente necessárias para formar um bom profissional de determinada área, exceto se for aquela específica, e, sobretudo, para formar melhores cidadãos. Então, eu acho que a gente poderia utilizar melhor esse tempo na escola para que a gente pudesse incutir naquele jovem, ou seja, aquele cidadão a ser formado, temas com alguma relevância mais pontual na convivência em sociedade e na formação como melhor cidadão. A exemplo de educação financeira, não propriamente de estar empreendedor ainda, mas a básica de financeira. A gente vê muita gente aí sofrendo por não saber controlar de uma forma bem efetiva a renda familiar, noções básicas de direito, embora eu como advogado, você meu colega, a gente tem o advogado para defender os nossos interesses nessa área, é importante que a gente tenha noções mínimas do que é nosso direito em coisas cotidianas e, sem dúvida nenhuma, noções empreendedoras, porque às vezes eu tenho uma técnica reprimida, uma ideia reprimida, não pela ausência daquela faísca inicial, que é o mais difícil, mas tão somente pelo desconhecimento ou pela falta de noção do processo. E isso é o mais fácil, porque o conhecimento está aí, basta eu repassar. O mais difícil é a ideia. E às vezes eu tenho a ideia e ela morre no meio do caminho pela falta de conhecimento, um conhecimento simples de se iniciar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente poderia, ou deveria, no meu entender, otimizar a grade curricular das escolas, da educação básica, da educação fundamental, do ensino médio, hoje, para tentar inserir esse tipo de conhecimento, sem dúvida. E o empreendedor, eu acredito que não é só uma pessoa que vá montar um negócio, né? Eu acho que qualquer área, ele sendo um advogado, ele sendo um médico, ele sendo o próprio empresário, ele tem que empreender na área dele para se destacar, né? Então, não necessariamente a pessoa vai montar o negócio dele e ele vai ser empreendedor, não. Mas se você tem esse espírito empreendedor, esse espírito de liderança, essa capacidade, essa vontade de ser diferente no mercado, né, de se diferenciar, de se destacar, isso de fato o coloca, né, como um líder naquele setor e naquela área que ele deseja atuar. Né? Então, é importante a pessoa ter esse espírito independente da área que ele vá, né? Só corroborando isso, inclusive na própria AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários do Piauí, a gente tem diversos autônomos, e não só autônomos que têm o próprio negócio, porque eu posso ser um advogado e ter o meu próprio escritório, mas eu posso ser um advogado contratado de um outro escritório, mas isso não faz com que eu não seja empreendedor. E na AGE a gente tem muito, arquiteto que é contratado, advogado que é contratado, contador que é contratado, e eles já se vislumbram como empreendedores. Então isso também é corroborando o que a Emily disse, e também defendendo que isso é uma noção correta que eles hoje já têm e devem ter realmente para poder otimizar o que eles prestam de serviço, o que eles oferecem de produto, e para poder alavancar a carreira. O presidente da AGE, Associação de Jovens Empresários, André Lins, e a vice-presidente da Junior Achievement, Emily Passo. E eu queria iniciar essa parte aqui do nosso programa. André, atualmente você está à frente da Associação dos Jovens Empresários. Tendo isso em mente, pode explicar como a AGE dá suporte aos empreendedores associados, você que estava falando agora há pouco desses empreendedores, e que projetos a AGE realiza para capacitar ou mesmo amparar esses jovens empreendedores? Claro, a AGE é uma associação apartidária sem fins lucrativos que tem como principal objetivo fomentar o jovem empreendedorismo aqui no estado do Piauí. Naturalmente, a gente tem várias outras associações nas outras unidades federativas, temos também o CONAGE, que é a federação, e a AGE busca fazer isso por meio de ações, ou seja, a gente faz eventos costumeiramente. Temos como exemplo um almoço no qual a gente leva
algum profissional habilitado a falar sobre determinado tema, ou seja, capacitação. Nós temos um happy hour que a gente busca não trazer ali nenhuma pessoa para falar sobre um tema específico, mas não somente gerar network, porque a gente entende que network é oportunidade de negócio, é oportunidade de conhecimento sobre diversas áreas ali do mercado de trabalho que você consegue ter numa conversa informal. Fazemos também visitas técnicas em algumas empresas, então a gente vai para dentro daquela empresa, conhecer como é que ela funciona no dia a dia, ver como é a estrutura hierárquica, ver como é a operação. Isso também agrega muito, seja qual for o seu ponto de vista ali do mercado de trabalho. E a gente busca, além de batalhar pelos interesses do jovem empresário, então, sempre buscando aqui a desburocratização, uma melhor adequação do sistema tributário, enfim. A gente também busca fomentar e estreitar a relação entre aquele jovem empresário, cuja muitas vezes tem a dificuldade de acesso, com o poder público e com as autoridades públicas, que, enquanto instituição, a gente consegue fazer esse link. Então, além de fomentar o jovem empreendedorismo, capacitar, a gente busca lutar pelos interesses dele e estreitar os laços entre ele e o poder público. Muito bom, é um excelente trabalho aí da AGE, não é isso? E agora, Emily, você como presidente vice-presidente da Junior Achievement do Piauí, acredito que também tenha bastante, né, contato com esses jovens que querem aprender e entender mais sobre a educação empreendedora que a gente estava falando agora há pouco. Você poderia falar sobre projetos que estão sendo trabalhados na Junior Achievement e como acontece também a conexão da Junior Achievement com escolas de todo o Piauí? A gente tem programas, né, que atendem aí escolas públicas e particulares, né, para desenvolver esse empreendedorismo jovem ainda nos adolescentes na escola, né? Então, são programas direcionados, de fato, para que eles tenham esse conhecimento de empreendedorismo. É um programa que ele não tem custo nenhum para o aluno e nem para a escola que está sediando, né? A associação é sem fins lucrativos, a gente é mantido por mantenedores, né? E por pessoas que acreditam, né? E todos os instrutores, né, que a gente chama de advisors, são voluntários. E aí eu já venho fazer o convite para o pessoal da AGE, que queiram trabalhar e que queiram ajudar e entrar na causa, né, nessa causa importante que é tentar levar o empreendedorismo aí para esses adolescentes, né, para esses jovens. E também a gente tem um projeto muito interessante, aí puxando aí do Mulheres de Negócio, né? Sim. A gente vai ter agora em maio o primeiro encontro nacional de mulheres empreendedoras. No ano passado, a gente formou 450 mulheres em todo o estado do Piauí, né? E a gente busca levar para essas mulheres em situação de risco, né, que não tem muita oportunidade, o conhecimento básico de um negócio, de uma empresa, conhecimento de administração, conhecimento de marketing, conhecimento financeiro. E ela saber que aquele crochê que ela faz, aquele chocolate, ele pode sim ajudar a manter a casa dela, né? Ela pode ajudar a manter o filho dela, né? A ajudar em casa. Então, a gente busca levar para essas mulheres oportunidades, né? Hoje a gente vê mulheres em situação de risco, né? Toda hora a gente vê uma notícia, né? E o nosso foco, quando a gente fala de um programa desse, é principalmente levar essa oportunidade para que essas mulheres vejam que elas são essenciais no mercado, né? E que elas podem sim trabalhar e que elas podem levar um desenvolvimento econômico, né? E o trabalho traz a dignidade, né, para essas pessoas também. E oportunidades, né? Como tem sido a experiência na sala de aula com esses jovens? Como é que tem sido a receptividade desses jovens em relação a essas temáticas, né, de empreendedorismo? Já que a gente colocou aqui, né, o André estava falando que entende que seria algo essencial, disciplinas nessa área, e aí a Junior Achievement já tem já realiza em algumas escolas. Como é que tem sido a receptividade desses jovens? Eles gostam bastante, principalmente quando a gente fala do programa Mini Empresa, né? Que a gente leva lá a vivência, eles capitalizam a empresa, eles vendem ação, capitalizam a empresa, produzem, aprendem a fazer aquele produto, né? Vendem aquele negócio e aí no final eles têm uma feira que eles vão vender para depois devolver os dividendos, né, do que eles receberam do valor da ação, né? Eles retornam já com lucro. Então, eles gostam bastante porque eles entendem que
eu estou aqui na escola, mas eu posso ter o conhecimento de um negócio, né? Eu posso produzir aquilo ali e eu posso ter uma oportunidade, né, de ter não só esse conhecimento, mas de viver aquilo ali. Às vezes o pai é empresário, né? O tio é... Uma pessoa que é de exemplo dele é empresário e ele não tem muita noção de como é, né? E aí eles são muito receptivos a isso, porque eles veem que eles podem sim, né, chegar e conseguir também fazer e gerenciar ali um pequeno negócio ainda que na escola. E dando continuidade ao nosso estúdio aqui com o presidente da AGE, Associação de Jovens Empresários, André Lins, e a vice-presidente da Junior Achievement, Emily Passos. E André, quando o empreendedor ele é jovem, né, as dificuldades podem ser ainda maiores. Isso porque falta aquela educação financeira que a gente já tem comentado aqui. E isso faz com que o jovem tenha dificuldade também para administrar suas finanças, conciliar as contas do empreendimento. É possível começar um empreendimento sem recursos próprios para investir? E como evitar esses problemas financeiros? Bom, é possível. Não é o ideal, a gente sabe, porque infelizmente isso vai ensejar encargos, né? Portanto, vai aumentar o meu passivo inicial. Mas é possível, você pode estruturar um plano de negócio no qual você tem um custo inicial, um capital inicial de investimento menos volumoso e que você consiga estruturar o seu crescimento. Naturalmente, ele vai enfrentar várias dificuldades, né? Não só o volume de capital inicial, mas todas essas que a gente já conhece tão bem, como a burocracia para eu iniciar a empresa. É forçoso a gente reconhecer que nos últimos anos houve um avanço nesse sentido, né? Mas a gente ainda vive em um espaço pouco estável. Recentemente, agora puxando a sardinha aqui para o lado jurídico, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi absurda, né, nesse ponto de vista da estabilidade para a empresa, ou seja, ele previu a grosso modo que mesmo por força de sentença transitada em julgado que dava o direito à empresa a não pagar determinado tributo, se o entendimento da corte mudar, aquele tributo passaria a ser exigível. Então, é uma instabilidade tremenda que o empresário tem que lutar contra e tem que vencer apesar dela, né? Fora a questão tributária, que é um problema também grave, por isso que a gente tem tanta irregularidade. Então, a gente tem que buscar lutar contra tudo isso, sem perder o olho do foco principal, que é o que eu estou ofertando para o consumidor final. E é interessante as dificuldades de se iniciar um negócio nesse campo. A burocracia, como você falou, realmente é muito grande. Às vezes o empresário ele quer iniciar a atividade, mas ele tem que pagar aluguel já, ele tem que contratar uma secretária, alguém para ficar lá na empresa, ele tem que fazer os ajustes, taxas e mais taxas para pagar, antes dele sequer começar a poder emitir uma nota fiscal. Tem que ter um contador, porque se ele começar errado, já vai gerar prejuízo e multa, tem que ter uma boa assessoria jurídica, tudo isso é custo. E se eu começar de forma equivocada, depois eu pago a conta, infelizmente. Não tem jeito, né? Bom, Emily, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mesmo em uma situação de pandemia, o número de jovens empreendedores cresceu no país 15% em 2020. Isso logo a necessidade de se manter trabalhando, acho que foi um dos principais motivos que levou tantos jovens a abrirem seus próprios negócios nesse período. Como você avalia o desenvolvimento do empreendedorismo jovem durante o período da pandemia? Afetou o setor de que forma? Eu acredito assim, muita gente perdeu emprego, né? A gente viu aí que muita gente perdeu emprego. E as pessoas tiveram que encontrar algum caminho, né, para se manter. Né? Então, a gente falou até há pouco, né, sobre o empreendedorismo de necessidade. Né? Houve-se uma necessidade, né, da pessoa tentar, de alguma forma, conseguir fazer um trabalho, né? Fazer alguma coisa, mesmo que de casa, ou então na porta de casa, ou no bairro. Né? Então, isso surgiu uma oportunidade. Isso eu acho um ponto positivo, porque isso movimenta. Né? Quanto mais pequenos negócios, quanto mais negócios vão abrindo, mais a gente vai girando esse mercado, mais a gente vai vendo um crescimento do setor, né, comercial. Então, de certa forma, isso é importante.
né? Essa oportunidade que nasceu, que veio, as pessoas elas estão visualizando ali um momento, né? Um momento de como se manter e de certa forma elas vão o quê? Se profissionalizar agora, né? Para tentar se manter no mercado. E a economia movimenta, né? Demais, Sim, demais. Claro. A gente tem um dado bem básico. O empreendedorismo é a força motriz do desenvolvimento econômico do nosso país, né? Então, ao passo em que a gente tem que estimular sempre o empreendedorismo, por qualquer aspecto que seja, a gente tem que sempre batalhar, e é isso que a Junior Achievement faz, é isso que a AGE faz, e é por isso que a gente batalha, para criar um espaço mais frutífero para esses empreendedores, para capacitar esses empreendedores, para dar uma possibilidade maior de que eles obtenham sucesso. E é sempre esse o nosso foco dessas instituições e deve ser também o foco do poder público em geral, né? E agora nós, nesse período pós-pandemia, né? Quais seriam as expectativas do setor para esse período, esse empreendedorismo jovem? O que você pensa, Emily, já que saímos agora daquele cenário? A gente saiu do boom, né? Sim. E aí tá ficando ali quem conseguiu se manter, né? É fato, é lógico que muita gente que abriu no momento fechou, né? Por conta daquele conhecimento, né? Daquela base, daquela, né? Que a gente já conversou. Mas eu acredito muito que quem apostou e acreditou e buscou conhecer de fato o seu negócio, ele tá permanente, né? Ele tá conseguindo ali se sobressair, né? E se ajustando, né? O mercado, ele muda a todo momento. E nada mais inteligente e visionário do que a gente visualizar e vislumbrar como eu vou conseguir me adequar àquelas transições, né? Aquelas possibilidades que estão me surgindo ali, né? Então, a gente viu esse boom, né? De novos negócios, um monte de hamburgueria vindo, né? Sim. De lojas e vendas de roupa e tudo nascendo aí durante a pandemia, né? E fez uma peneira agora, mas a gente viu que ainda continua. A todo momento a gente vê um negócio surgindo e nascendo, né? Porque as pessoas estão o quê? Vislumbrando oportunidades, né? E vislumbrando algo que eles possam gerenciar e viver daquilo ali. Então eu acredito que vai se manter e é importante. Né? Assim, fazer do limão a limonada também, porque na pandemia, apesar de tudo que nós tivemos de deletério, que a gente já tão bem sabe, a gente também pode extrair um ponto positivo, que é a gente conseguiu capilarizar o escoamento desses produtos e serviços, sobretudo com o e-commerce, que era não só uma tendência, mas já era consolidado, né, no mundo inteiro, mas isso chegou também nos pequenos mercados. Exatamente. Então, nas cidades ali do interior e tal, o e-commerce também chegou, porque era um imperativo, uma necessidade decorrente da pandemia. E a pandemia se foi, ou pelo menos foi mitigada, e isso ficou. E é um modo também da gente democratizar e da gente facilitar o escoamento, a oferta e a entrega desses produtos ou serviços, né? André, e na AGE, quais são os projetos para esse ano que você tem? Como é que a pessoa faz, o jovem empresário, quer participar? Então, que projetos a AGE tem e como participar da AGE? Bom, a gente começou a gestão agora com a meta de dar continuidade, né, a esse levantamento que a gente começou no ano passado. A AGE, sobretudo, sofreu muito com a pandemia. A gente necessita desse encontro presencial para poder capacitar, para poder gerar network, oportunidade de negócio, para poder fazer o link com poderes públicos, com autoridades públicas. Então a gente está tentando primeiro retomar a todo vapor os nossos eventos básicos, são aqueles que eu mencionei, o almoço de negócios, o happy hour, a visita técnica. E a gente também está com alguns projetos engatilhados, e esses são projetos específicos de capacitação, né, para que a gente comece a desenvolver. Eu não vou ainda falar sobre eles, porque a gente ainda está em momento de desenvolvimento, mas eu acho que esse ano vem coisa boa por aí. Lembrando que esse ano também é um ano de celebração, porque a AGE comemora 25 anos, né? Então a gente não quer passar despercebido nesse ano, a gente quer fazer uma gestão ativa e, sem dúvida nenhuma, um projeto pontual, específico, cairia muito bem. A gente está batalhando por isso agora. E para fazer parte da AGE, requisitos, quais são? Para se associar é muito simples. Você pode procurar ou na nossa rede social ou falar com qualquer membro da associação, especialmente alguém da diretoria. A gente vai dar as instruções. Basicamente,
tem uma anuidade, que é o que nos mantém, Sim. né? Mas é um preço bem módico, então vale a pena. A gente conta com a participação, a gente vive da participação dos nossos associados, né? Então fica aí o conselho para todo mundo que, mesmo que você ache que você não é empreendedor, reflita sobre essa questão. É um espaço democrático, onde você vai conversar com outras pessoas do mercado de trabalho, de outras áreas. Você pode ganhar conhecimento, vai ganhar capacitação, vai ganhar acesso. E, sem dúvida nenhuma, vai ser enriquecedor. Basta, portanto, falar com alguém da gente, alguém da diretoria, ou falar nas redes sociais. E é bem simples para se associar. Emily, e a Junior Achievement? Como é que isso faz parte da Junior Achievement? Que projetos tem, além, você já falou do congresso, esse congresso vai ser no Piauí, congresso nacional? Vai ser no Piauí, a gente vai sediá-lo, vai pegar mulheres, né, de várias partes do estado, né, e depois, ao fim, a gente vai fazer uma espécie de feira de mini empresa, né, em que elas podem trazer esse produto para fazer essa venda, né? Essa venda daquilo que elas produziram, e dali elas começaram a capitalizar, né? Aquele serviço, aquele produto que elas estão começando a engatilhar, né? E para você que quer ser voluntário da nossa associação, que é muito importante, né? A gente precisa de parceiros, né? Para nos ajudar a disseminar esse empreendedorismo. Você pode entrar em contato também, a nossa sede fica lá no Sebrae Piauí. Você pode tanto ir direto na nossa sede, quanto você pode também falar pelo Instagram, né? A gente tem o Instagram JA Piauí. Também pode falar por lá, que a gente com certeza vai lhe atender como voluntária. A gente capacita a pessoa e a pessoa vai até o nosso local, né? Mulheres que gostam aí desse lado empreendedor, vão participar do programa Mulheres de Negócio, que é essencial. Bom, nosso programa também está chegando ao seu fim, mas antes de pedir aqui aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Nessa quarta-feira, dia 29 de março, o Sebrae promove de modo presencial, a partir das 14h, o curso de criação de avatar para interação com o público. O avatar é uma ferramenta que pode ser usada para facilitar o processo de venda, melhora a produção de conteúdo e a interação com o público consumidor. No dia 1º de abril acontece em Teresina o curso O Poder da Ação, ministrado pela Master Coach e palestrante Neide Costa. O curso se trata de uma imersão com o objetivo de colocar em prática os processos necessários para alcançar metas pessoais e profissionais. Durante o curso, Neide Costa propõe a execução de ferramentas, técnicas e exercícios baseados no livro O Poder da Ação, com foco em agir certo e massivamente, eliminando distrações, usando foco e comunicando vitória. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra para os nossos entrevistados aqui em estúdio, que podem fazer as suas considerações finais, e já agradeço muito pela presença de vocês. Nossa conversa foi muito interessante, penso que o nosso telespectador também gostou demais. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente poder estar falando sobre empreendedorismo. Como a gente já falou, é a força motriz do desenvolvimento econômico do nosso país. É importante que a gente perca o medo de empreender, mas ao mesmo tempo entenda que não é uma aventura. A gente precisa estar capacitado, precisa estar preparado, precisa ter uma boa ideia, precisa estar cercado de pessoas, muitas vezes, né? Precisa estar cercado de pessoas competentes para nos ajudarem nesse intuito. Então, muito proveitoso e muito benéfico esse debate. Por oportuno, eu convido a todos que tiverem interesse, você que é um profissional autônomo, você que é contratado de um escritório, de uma empresa, ou você que é aquele empreendedor propriamente dito, né? A gente quer a sua participação na AGE. A AGE, repito, é uma associação feita pelos seus próprios membros, e a gente só consegue consecutir os nossos objetivos principais com a ajuda e com a participação de todos. Então, fica aqui o convite a todos vocês, entrem em contato conosco, se associem, vai ser um prazer e vai ser de muita valia ter todos vocês lá. Obrigado, André. Emily, para suas considerações finais. Eu que agradeço também o convite, a oportunidade, né, de trazer aqui a JA Piauí, né, para o programa, e convidar, né, vocês jovens que gostam desse mundo empreendedor, que não sabem por onde começar, né, que façam parte, né, que conheçam, que busquem aí essas oportunidades. Elas estão aí na nossa vida. Às vezes a gente deixa
escapar, né? Vislumbrando outras coisas e, de certa forma, a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que aproveitar o momento que a gente está, né? A força, principalmente quem é mais jovem, né? A gente tem ali aquele gás, né? Para começar um negócio, para dar continuidade a algo que às vezes é familiar, né? O que eu posso transformar, o que eu posso levar de inovação. Então, é importante a gente ver a oportunidade nas pequenas coisas, né? Onde as pessoas não estão visualizando ali algo como estratégico, você ter aquele seu olhar perceptivo de ver, olha, aquilo ali eu consigo transformar em algo, é essencial, né? A gente saber olhar desse ponto. Bom, obrigado, agradecemos aqui aos nossos convidados e à sua audiência, né? E convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais @ODiaTVPi e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.